Se tem uma coisa que a gente não teve na festa da Plantana, foi conteúdo. Sério mesmo. A coisa ali deu uma bela de uma flopada, que não deu pra gente pegar muita coisa da festa dela. Mas uma outra coisa se destaca e a gente vai falar sobre isso. Especialmente a Fernanda. A Fernanda falou algumas coisas que podem ter pegado mal pra ela lá dentro da Globo. A gente vai te explicar o porquê. Outra coisa ali, né, que também foi interessante a gente falar, foi toda a repercussão do que aconteceu com a Sabrina ontem lá, depois do que a Bia fez. Então, isso ali deu uma bela de uma remexida nas coisas. Tanto o Bila quanto a Fernanda reclamaram da atitude da moça. Tanto o Bila quanto a Fernanda também acharam que isso foi exagerado. Todos os dois ali estão com essa impressão de que tá na hora de botar a Bia no paredão, que tá na hora ali de fazer ela acontecer, de botar ela ali, porque se ela cair, ela sai. Pelo menos essa é a cabeça do Bila. Não sei se isso seria na cabeça das outras pessoas. A Fernanda não pensa igual o Bila, por exemplo. A Fernanda já acha que a Bia acaba sendo interessante não só para o programa como um todo, mas também acaba sendo interessante pelo próprio jeitinho dela de fazer as publis. E que isso acaba acrescentando isto aqui na tela da Globo, que isso acaba tendo muito efeito ali dentro da Globo, né? A Bia faz muito isso, a Bia traz muito dinheiro e é isso que eles estão querendo dentro do BBB. Obviamente que eles querem dinheiro e dinheiro caindo no chão, dinheiro a rodo, e é isso que a moça entrega para eles. A gente vai te contar tudo isso, a gente vai te contar essas coisas também. Do começo, vamos logo ver como é que foi a festa da Plantana, né? Porque a festa da Plantana começou sem muita graça, pareceu que os próprios brothers ali estavam sem vontade de participar. Pareceu ali que eles não estavam curtindo a festa hip chic dela. A festa, de fato, não tocou o que toca habitualmente nas festas do BBB. Não tocou sertanejo, não tocou forró, tocou um ou outro funk aqui e ali, mas a maioria das músicas foram temas internacionais, artistas internacionais, rock, coisas que a própria Plantana gosta. Não tinha muito funk, porque o Bila não gostou, mas tinha muito rock. Aí eles fizeram um desfile de modas ali, porque ela também é modelo. Fizeram toda uma festa ali hip chic pra ela. E o Davi achou fraquíssima a festa. Ele disse que tava todo mundo ali com cara de quem não queria estar nessa festa. O ponto central dessa festa foi outra coisa. Isso foi o burburinho do festa inteira pra eles. O que foi? A Sabrina Sato. Esse burburinho que envolveu ela ali. Porque não tem como a gente deixar de falar do que aconteceu no BBB ontem, do que a Bia aprontou ali. É impossível a gente não falar. Mas antes, teve esta conversa aí do Davi com a Isabelle, que foi uma conversa que ela expôs para ele umas coisas interessantes. Enquanto ele também conversava com a Isabelle, a Fernanda observava de lado. A Fernanda dizia que ela achava que o Davi era chato demais e ia atrás da Isabelle o tempo todo. As duas disseram que o Davi fica alugando a Isabelle o tempo todo. Só que dessa vez a conversa não teve muito a ver com as coisas que eles habitualmente conversam. Ai, jogo isso, jogo aquilo, você tem que jogar, você tem que fazer isso. Não. A conversa dos dois foi sobre a visita da Sabrina Sato. Ainda que indiretamente, ele não meteu só essa coisa da Sabrina Sato. A gente vai te contar dessa conversa. A conversa dos dois basicamente se remeteu ao fato da própria Isabelle
ter dito horas antes da festa começar que ela se sentia imatura, porque ela e as meninas acabaram pulando em cima da Sabrina Sato. Aí a Isabelle, o Davi disse para Isabelle que ela precisava controlar um pouquinho mais as emoções dela, que ela precisava controlar as reações dela, o que aconteceu ali com a Sabrina Sato e tal, com as meninas, que se ela tinha que ter esse controle emocional também, que ela tinha que ser um pouquinho mais sangue frio. E aí ele falou na questão do jogo, ele falou, chega uma pessoa nova aqui, você já quer ficar próximo dela, você já quer ficar ali querendo criar amizade com aquela pessoa, você não questiona as intenções dessa pessoa e tal. E aí a Isabelle perguntou pra ele assim, então que descontrole é esse que ela tem dele afirmar e tal, que ela é descontrolada? Aí o Davi disse que não é que ela tenha descontrole, mas é que ela precisa controlar mais as emoções dela, porque às vezes ela fica eufórica demais quando aparece um artista lá, que às vezes ela acaba também se deixando levar por esses sentimentos. O Davi disse que quando ela conhece uma pessoa hoje, ela já quer ser amiga daquela pessoa. Eu não considero isso como um descontrole. Eu acho que isso pra mim é só uma empatia, uma empolgação, mas descontrole emocional não é. Eu acho que às vezes o Davi exagera nessa visão dele. Mas ao mesmo tempo, ele também não está errado em afirmar que a Isabelle se empolga demais com as coisas e que as pessoas percebem a bondade dela e que por isso acabam passando por cima dela e tirando proveito dessas situações. E aí ele deu um conselho para ela, ele disse que a maturidade não tem nada a ver com a idade, e sim, realmente não tem mesmo a ver com a idade, a maturidade é um fator completamente diferente da idade, só que a idade impacta muito na maturidade também. Há um elemento de imaturidade na Isabelle, querendo ou não. A Isabelle se deixou levar pela Bia, pela Alane, duas meninas praticamente, quando ela se jogou pra cima da Sabrina Sato no meio daquela confusão. Eu te contei isso no vídeo anterior que tá aí no card. Aí depois o Davi disse pra Isabelle que ela procurasse conversar com a psicóloga do programa, que ela procurasse desabafar sobre esses sentimentos. Aí a Isabelle disse pra ele que ela não desconsidera os conselhos do Davi, diferente do que ele acha que ela faz. E que sim, ela usa os conselhos do Davi para tomar decisões. Só que aí ela também admite que às vezes ela própria fica parecendo uma lunática, uma deslumbrada e uma apaixonada pela vida que não observa algumas nuances das pessoas. E que às vezes ela só quer conversar com as pessoas sem maldade, porque ela tá vendo que a pessoa tá isolada, que a pessoa tá sozinho, que é um ser humano, mas nem sempre isso vai acabar acontecendo desta maneira e que as pessoas de uma certa forma vão acabar querendo se aproveitar dela. Aí o Davi disse que falta para a Isabelle um pouquinho da malícia pro jogo, um pouquinho dessa malícia de perceber como as coisas estão funcionando e que a imaturidade dela está justamente nessa falta que ela tem. A conversa dos dois acabou sendo o mais do mesmo, como sempre, a partir daí, aquela coisa de jogo, aquela coisa que o Davi sempre cobrou ela. Mas pelo menos ela começou a perceber que tá na hora dela deixar de ser tão lunática e deslumbrada e apaixonada pela vida e de querer conversar com todo mundo e se ligar no jogo. Isso aí foi o que ele jogou na cara dela. Aí depois teve a conversa do Bila com o Buda. E eles já estavam fazendo os planejamentos para o próximo paredão. O Bila e o Buda disseram que agora eles não podem mais errar na indicação e que eles sentem que eles têm chances de vencer a prova do líder de hoje à noite. O Buda disse inclusive que ele sentia no coração dele que as chances são muito altas. E ele diz que se ele não for líder, ele quer que pelo menos o novo líder seja lá dos gnomos do lado dele. Aí o Bila diz que ele precisa muito dessa liderança porque ele tá querendo indicar a Bia pelo que aconteceu com a Sabrina Sato. Aí eles falam, ele também disse que eles lá dentro falam tanto do Davi, que eles vivem falando do Davi, que o Davi faz isso, que o Davi provoca, que o Davi é aquilo, que eles esquecem da Bia, que eles não estão vendo as coisas que a Bia tá fazendo lá dentro, por exemplo,
coisas, por exemplo, dela não respeitar as pessoas. Enfim, vocês sabem que é o Bila. E às vezes o Bila, ele acaba exagerando muito nas coisas. O Bila, ele se equivoca demais nas avaliações dele. Porém, ele não está errado em dizer o que ele falou para o Buda. Que existe mesmo essa diferença de tratamento, existe mesmo essa diferença ali que eles têm no controle das pessoas da casa. Aí o Bila diz que eles estão agora com o jogo na mão e que não dá para errar. E eu vou dizer para vocês que eles vão errar de novo. Aí o Bila disse que por causa do que a Bia fez, pode ser que ela caia no paredão, porque ela acha que ela pode fazer o que ela quiser dentro da casa. Aí o Buda disse que não, que ele também precisava pensar de uma outra maneira ali, mas que eles iam decidir, iam conversar para a formação do próximo paredão. E aí teve um dos momentos de maior destaque da noite. O Buda ficou observando a Pitel dançar e ele ficou suspirando e ele abraça a almofada. O Buda que falou que ele tá com medo de estar sendo mal visto pelo público e que tem medo das pessoas que ele ama deixar de amá-lo, tava ali secando a Pitel, tava flertando com ela. O que é que o Buda estava fazendo nessa cena? Tanto que ele nem escondia o desejo dele. Ele olhava para a Pitel com desejo. Ele não conseguia disfarçar. Ele, inclusive, não tinha nenhum constrangimento em observar a Pitel dançando com a Plantana ali na frente. Ele ficou ali completamente livre. Ele se sentiu livre. Vejam as expressões dele. Ele estava se sentindo livre para fazer isso. Ele estava se sentindo livre para fazer esse flerte. Tanto que quando ele começou a se tocar que a situação poderia estar demais, que foi que ele fez? Foi lá, começou a pegar uma almofada, foi lá, começou a botar a mão assim na frente para não ficar olhando para a Pitel. Começou a não prestar atenção nela. E a Pitel tava nem aí. A Pitel tava dançando com a Giovanna. As duas dançaram aí por vários e vários minutos. E ele ali com esta cara de desejo. Sério, o Buda, ele às vezes precisa entender que não é legal ele fazer isso. Que não é legal ele agir dessa maneira. Eu tive que tirar a sequência toda em prints para vocês verem as reações do Buda. Porque o Buda, ele se acha tão preocupado assim, mas está flertando com a Pitel. E a Pitel, aparentemente, sabe disso. Ela sabe que ele está flertando com ela. Ela sabe que ele está se jogando para cima dela. Quando ele se sentiu envergonhado no meio dessa situação, ele fez isso aí que vocês estão vendo na tela. Ele pegou uma almofada e escondeu o rosto dele. Não quis olhar para a Pitel dançando. Ele está realmente apaixonadinho pela Pitel. E ele, inclusive, falou que sonhou com ela em outros termos. Ele falou isso hoje de manhã. Então, Buda, eu acho que quando você sair, você já vai estar completamente ciente de que você já está solteiro, que você já está sozinho aqui fora. Porque com certeza a Camila não vai dar uma segunda chance para você. Depois dessa cena aí de você secando e flertando com a Pitel. Você pode até gostar da Pitel, você pode até ter desejo por ela, mas dava pra dar uma controladinha, né? Aí depois a Fernanda e o Bila se retiraram e foram lá conversar. Aí o Bila disse que agora ele quer enfrentar a Bia no paredão, porque ele tem certeza absoluta que ela sai por causa do que ela fez pra Sabrina Sato. Aí a Fernanda disse que é bom ele ter algumas certezas, mas ela faz uma pergunta para ele. Ele acha que a Lady ou a Plantana, se baterem no paredão, vão ser eliminadas fáceis? Ou então que elas não vão ser eliminadas? Aí o Bila enrolou a resposta, disse para ela que ele não sabe, que ele precisa analisar tudo. Aí a Fernanda jogou na cara dele: se você tá aqui há 70 dias e você não sabe o que você tá fazendo, que você precisa analisar tudo, é porque você não tá entendendo esse jogo, você não tá vendo para onde ele tá indo. Aí a Fernanda disse pro Bila que as fadas têm uma estratégia e que a estratégia delas é muito simples. As fadas colocam no paredão
as pessoas com quem eles acham que tem mais chances de ficar e a outra ser eliminada. Que eles escolhem os alvos mais fáceis. E de fato é isso. A Fernanda fala que eles veem os erros delas, eles estão vendo ali, mas as fadas não estão ligando para os erros deles mesmos, mas que eles estão usando isso para justamente jogar no paredão e conseguir eliminar. A Fernanda não está errada nessa visão de jogo, ao contrário, a Fernanda está corretíssima nessa visão de jogo, porque é isso que as fadas estão fazendo, é isso que o Davi faz. O Davi, quando ele disse que era para votar na Raquel, quando ele disse que era para votar no Bila, quando ele disse que é para votar na Lady, o que ele está dizendo? São alvos fáceis, a gente bate esses alvos com muita facilidade, a gente consegue bater esses alvos com muita facilidade. Diferente, por exemplo, da gente aqui dos gnomos, que não consegue bater o outro lado porque a gente acha que não existe um alvo fácil lá. Aí a Fernanda disse pro Bila que ela até concorda que tá na hora de mandar a Bia, que tá na hora de mandar a Alane pro paredão e que ela, com certeza, é uma das pessoas que mais quer que a Bia e a Alane sejam eliminadas. Só que ela diz que o forte das meninas é completamente diferente do que eles estão achando ali dentro. A Fernanda acha que o mais forte ali, aliás, ela acha que a Bia, que a Alane, que o Davi são os mais fortes ali no grupo das fadas e que o Alegrete é um alvo muito mais fácil de ser quebrado, que ele seria o mais fraco dos três. O Bila, vocês sabem, ele continua insistindo no erro. Aí ele diz que não é possível que o público deixe a Bia dentro do jogo. Aí o Bila diz que o Davi não derrubou ninguém, que o Davi não desrespeitou ali ninguém e tal. Aí a Fernanda lembra que o Davi já teve muitas falas problemáticas e que o público continuou deixando ele lá, passando pano nas atitudes dele. Aí a Fernanda fala de novo que o que ela mais deseja é que justamente o pessoal de lá saia para que ela possa vencer o programa. Mas ela admite que isso não é tão simples assim e que não vai ser simples bater de frente com eles. Aí o Bila disse que ele já percebeu que o Alegrete, a Bia e a Alane fazem muito VT usando a religião, usando ali a fé e tal. Aí o Bila já tinha conversado isso com a Plantana na academia, na hora que o Big Boss deu aquele aviso em cima da Bia. Eu te contei isso nesse vídeo aí, ó, aí no card. O que eu tô querendo dizer com isso? Que o Bila entendeu muito bem que às vezes as meninas estão sendo muito espertas em usar os agradecimentos a Deus como uma forma de gerar identificação. E de fato, elas não estão erradas em fazer isso, né? Vamos ser sinceros que elas não estão erradas. Elas estão bem corretíssimas em fazer isso. Pro jogo delas, isso funciona. Eu tenho as minhas críticas com relação a isso. Eu acho que eu, se estivesse no lugar, eu não usaria a fé, não usaria o discurso religioso para tentar conquistar o público. Mas elas perceberam que esse é o caminho mais fácil. E aí, a Fernanda diz pro Bila que os gnomos estão indo pro paredão com pessoas menos impactantes. Que os gnomos, aliás, que as fadas estão indo pro paredão com pessoas menos impactantes. E o Bila, inclusive ela diz pro Bila que o outro grupo só consegue se destacar no paredão porque eles estão mandando de fato as pessoas que eles acham que não tem impacto nenhum dentro daquela casa, que bateu, vai embora. E aí ela mesmo diz que as fadas nunca foram para cima do Bila, esqueceram que sim, já foram para cima dele, já votaram nele inclusive, que as fadas nunca foram para cima da Pitel, que as fadas nunca foram para cima dela e que as fadas nunca foram para cima do Buda, porque ela acha que eles quatro aí são os nomes mais fortes dos gnomos. Aí o Bila segue insistindo no erro de achar que a Bia pode ser eliminada por causa do que ela fez com a Sabrina Sato. E foi aí que a Fernanda falou uma das coisas que está repercutindo na internet agora. A Fernanda pediu pro Bila fazer um ranking entre as fadas que vai do mais fraco ao mais forte. Aí o Bila citou que para ele a Bia é a mais fraca, Alane, Matheus, Davi e Isabelle
são os mais fortes. Ele colocou a Isabelle como mais forte. Presta atenção, o Bila colocou a Isabelle como mais forte. Todo mundo na casa acha que a Isabelle já enfraqueceu bastante. Entenderam aonde está a burrice no argumento do Bila? Dele não prestar atenção? A visão dele desse jogo é absolutamente de centavos. Centavos. E aí, a Fernanda fez o ranking dela. Para ela, o mais fraco das fadas é a Isabelle, seguida do Matheus, da Alane, da Bia e do Davi. Ela acha que o Davi, inclusive, é muito mais forte do que a Bia. E aí a Pitel, que estava lá do lado, fez também o ranking dela. Ela considera que o Matheus é o mais fraco, seguido da Isabelle, da Alane, do Davi e da Bia. Ela considera a Bia a mais forte. E aí a Fernanda diz pro Bila, tá vendo só como cada um da gente aqui dos gnomos tem uma visão diferente do outro lado? Tá vendo só como a gente tá vendo as coisas de uma maneira diferente? E que por isso as coisas não estão dando tão certo? Porque você tá indo pro lado, a gente tá indo pro outro? Aí pronto, a Fernanda começou a falar sobre o favoritismo que ela já percebeu, que a Globo passa muito a mão nos erros da Bia. A Globo, ela diz que... Ela fez uma afronta pra Globo, na verdade. A Fernanda disse que a Globo faz muita vista grossa pra cima das coisas que a Bia faz. Única e exclusivamente porque a Bia vende. A Fernanda diz que ninguém faz o BBB por amor, que ninguém tá ali fazendo o BBB porque ama. Faz porque tá lá ganhando dinheiro. Aí ela diz que o BBB paga o salário de muita gente dentro da Globo, que o BBB é o maior programa da casa e que a Bia está se sujeitando, obviamente, à casa, que a Bia está se sujeitando a fazer parte disso tudo, que a Bia vende. Então, se a Bia tá vendendo, tá fazendo o BBB lucrar bilhões de reais, então ela vai continuar lá dentro do BBB. A Globo vai continuar passando pano nas atitudes dela. E que se ela tá trazendo o retorno que a Globo quer, aí mesmo que a Globo vai continuar indo para cima dela. A Fernanda não tá tão errada em afirmar isso. Só que o Bila parece que não entende que as propagandas que a moça faz são justamente para chamar a atenção. Aí a Fernanda diz que ela consegue quebrar a Isabelle se as duas disputarem o paredão. Mas o terceiro nome pode rodar, porque o paredão pode não ser sobre eles, mas pode ser sobre o terceiro nome. E aí ela cita que se for ela, a Isabelle e a Lady, por exemplo, a Lady vai embora porque o paredão não seria sobre a Fernanda e a Isabelle, mas seria sobre a Lady. Então a Lady acabaria tendo o maior destaque. A Fernanda diz que eles precisam de um nome forte entre eles e outros nomes mais fracos, o terceiro elemento, para que aí sim o paredão seja um embate sobre as atitudes dessas pessoas, sobre o jogo dessas pessoas. Ela citou, por exemplo, que no embate entre ela e a Isabelle não pode ter a Lady no meio, porque aí o público não vai julgar as duas, o público vai julgar a Lady. Aí, em vários outros momentos, a própria Fernanda acusou a Globo de privilegiar a Bia. Ela reclamou, por exemplo, que a punição que a Bia levou por ter feito o que ela fez com a Sabrina foi muito pouco. Ela disse que a punição de ter levado estalecas foi bem pouco, perto do que a própria Bia já fez há muito tempo atrás. A Bia já havia sido chamada a atenção diversas vezes pela atitude dela de se aproximar dos artistas. Então ela ficou mesmo insinuando, ela enfrentou a Globo. Ela disse ali que a Globo tá sim passando um paninho em cima da Bia, que a Globo tá sim privilegiando a Bia em detrimento dos outros participantes. E de fato isso acontece. Big Boss está fazendo isso. Se é intencionalmente ou não, a gente só vai entender lá na frente. Mas que existe ali um certo paninho em cima da moça, existe. E aí a festa continuava rolando ali,
Mas não era tão interessante assim pro Davi e pra Isabelle. Os dois saíram até cedo da festa. O Davi foi tomar banho, foi conversar com a Isabelle. E aí ele falou que ele tem um sentimento ali dentro de que ele cumpriu a missão que ele tinha que cumprir. E que agora ele tá indo pra guerra, porque agora o negócio já mudou. O Davi lembra que a trajetória dele no BBB foi marcada por vários momentos onde ele foi isolado, mas também por vários momentos em que ele também aprendeu e se destacou em alguma coisa. Aí ele disse para Isabelle que ele não gosta de deixar nada para trás, que ele gosta de fazer as coisas, que ele gosta de saber que ele fez, que ele não gosta de fazer promessas de que ele vai fazer. Aí ele cita que toda vez tem gente que vai pro paredão e que faz milhares de promessas, mas não cumpre. E ele já diz que ele é o contrário, que ele vai lá e faz, que ele não se arrepende do que ele faz. E ele disse que é por isso que ele tem esse sentimento de um soldado que cumpriu a sua missão toda vez que ele cai no paredão. E que se ele tivesse que sair do BBB pela eliminação, ele sairia de boa, porque ele não fez nada de que ele possa se arrepender depois. Aí o próprio Davi analisou a trajetória dele no BBB, ele falou que a guerra no BBB não acabou, ele disse que são 70 dias de programa onde ele viveu muita coisa e que ele pode escrever um livro ou fazer um podcast para contar toda a trajetória dele lá no BBB. Aí ele diz que as coisas ainda vão ficar mais intensas nos próximos dias e que a guerra ainda não acabou. A Isabelle até falou para ele: o jogo só acaba quando termina, quando o Tadeu diz que você está fora desse jogo. Aí o Davi fala para ela que ele vai ficar com saudade de tudo que ele viveu no BBB e que o BBB é uma escola onde eles estão aprendendo a lidar com a nova vida que eles vão viver aqui fora. Foi assim a conversa dele, foi assim que terminou a conversa dele com a Isabelle, de manhã. De madrugada, a Lady passou mal ali, ela foi dormir no quarto das fadas. E vejam só, ela foi amparada pelo Davi. A Lady bebeu demais, tipo, ela bebeu ali de nem lembrar o que foi que aconteceu. Ela ficou completamente passada. Ela passou mal no quarto das fadas e tava lá o Davi. E o Davi foi quem ofereceu ajuda para ela. Davi perguntou se ela precisava ir no banheiro. Davi ofereceu uma goiabada para ela para ver se ela tava precisando de alguma coisa. Levou ela no banheiro para ela vomitar e tal. Ele teve todo esse cuidado com a Lady. E olha que ele não suporta a Lady. Ele já falou isso diversas vezes. Ele ainda teve o cuidado de ir lá, perguntar se a Lady estava precisando de alguma coisa, de levar ela no banheiro, de carregar, inclusive, diferente aí do que os outros grupos estavam fazendo. Aí de manhã, a própria Lady disse que os inimigos dela ajudaram nesse momento que ela estava mal. Eu só não gosto quando a Lady pontua que ela e o Davi são inimigos. Ela devia ter dito: não, são meus adversários, que o meu adversário me ajudou. Porque quando você está dizendo que é seu inimigo, você está praticamente colocando uma dificuldade entre de se desenvolver uma relação, por qualquer relação que seja. Uma relação de coleguismo, uma relação de amizade, uma relação ali que eles precisam ter por causa da convivência. Quando ela coloca desse jeito, fica parecendo que ela se fecha para isso. E eu acho que ela não precisava se fechar para essas coisas. A Lady, ela podia simplesmente ter dito: o meu rival aqui, o meu adversário me ajudou, agradeço pela atitude que ele teve de ter me ajudado. Mas colocar como inimigo, eu acho que não é legal também para ela. Eu acho que ela acaba se colocando num papel que não cabe a ela. A Lady, ela entrou no BBB com muito potencial, mas ela acabou desperdiçando esse potencial aí em coisas erradas, defendendo pautas que não são dela, defendendo atitudes que realmente não tem nada a ver com ela, e isso acaba prejudicando totalmente a trajetória que ela vinha construindo dentro do BBB. Isso a gente vai ver quando ela cair no paredão. A gente vai ver o efeito disso quando ela estiver lá no paredão. A gente vai ver o efeito disso quando
ela for votada pela casa por essas razões. Vocês vão ver quando a gente estiver falando disso. Aí a Pitel estava lá ouvindo a conversa da Lady com o Buda, onde ela comentava que o Davi estava lá ajudando ela. A Pitel falou que ela precisa aprender a ter tolerância com o Moscow Mule, o drink que ela bebeu. Que ela não sabia qual era a tolerância dela, que ela tinha ficado muito bêbada por causa disso. O Davi, inclusive, não quis beber durante a festa. Ele ficou na dele, não bebeu, curtiu a festa sem beber. E no final, ele ainda disse para Isabelle que ele ia focar agora nas provas. Que ele tá com muita vontade de vencer a prova do líder. Que se ele não vencer a prova do líder, ele sabe que ele vai bater no paredão outra vez. Então ele quer tentar escapar do paredão também. A gente vai falar como é que vai ser isso. Vamos dar uma olhadinha aí nas perspectivas que a gente tem. Aí hoje de manhã, depois que a Lady saiu dessa conversa, tava lá a Pitel e o Buda. E o Buda disse ali que ele teve um sonho com a moça. Depois, né, daquela cena onde o Buda nem disfarçava o interesse dele pela Pitel, e ele confessou para ela que ele sonhou com ela. A Pitel, obviamente, quis saber que sonho era esse que ele teve com ela. Só que o Buda não quis dizer. Ele apenas respondeu que não cabe falar desse sonho. Aí a Pitel diz depois que ela não queria mesmo saber então. E depois ele mesmo falou, você sabe que você sabe muito bem o que é, né? Você sabe o que é. E no fundo ela sabe sim que ele estava se referindo ao fato dos dois terem flertado durante a festa. Nesse diálogo, o Buda falou que ele sonhou várias vezes com ela durante a noite e que ele acordava e dizia para ele mesmo que ele não podia sonhar com aquilo e voltava a dormir até que chegou um momento que ele não conseguia mais controlar. Depois disso tudo, né, gente, eu acho que a Camila tem mais do que razão de botar um pé na bunda no rapaz, né? Tem mais do que razão de fazer isso. E aí, lá no queridômetro, eles estavam olhando, tanto ele quanto a Pitel. Ele confessou pra Pitel que ele deu biscoito pra ela por causa da cena que ela fez durante a festa. Aí ela ficou meio que constrangida com essa pergunta. Como assim? Que cena foi que eu fiz ali na festa? Prestem atenção no momento em que a Plantana fala, a reação da Plantana pra cima dela. Vejam a cara da Plantana, a sequência aí, olha. Ela vira o rosto, ela fica desse jeito, depois ela vira a cara. Obviamente que a Plantana sabe muito bem a que o Buda estava se referindo. O sorriso dele deixava isso claro, né? O Buda não falou, mas tá ali subentendido que tinha a ver com a dança sensual que ela fez ali em cima do palco e ele só ficou olhando. Sério, o Buda ainda vai quebrar muito a cara quando ele sair do BBB, ele ainda vai quebrar muito a cara. E é um dos momentos que o público tá doido pra ver. O momento em que ele vai quebrar a cara. O momento em que ele vai acabar descobrindo que ele continua solteiro agora. Porque eu acho que pelo menos nesse primeiro momento, a Camila não vai querer dar nenhuma oportunidade pra ele, viu? Eu acho que não, ela não vai ser besta. Aí o Davi tava conversando com a Isabelle e ele começou a ficar surpreso com o número de estalecas de 2 pessoas ali dentro. O Davi se espantou com o saldo negativo da Bia e o saldo positivo da Lady. O que isso significa? Que a Lady tem mais condições de comprar o poder Coringa na sexta-feira. Aí ele afirma que a casa já está se aproximando do taco nada outra vez, que o vacilômetro já aumentou muito nesses últimos dias. E já aumentou bastante mesmo depois do que a Bia e a Alane fizeram para Sabrina Sato. Isso contou muito para o vacilômetro crescer vertiginosamente nos últimos momentos. E aí, pouco depois, o Davi, a Isabelle, o Alegrete, eles foram conversar, foram falar sobre algumas coisas que tinham acontecido ali.
Hoje de manhã eles foram acordados por uma música de rock. Eu esqueci qual foi a música, tá? Eu não conheço todos os rocks. Mas foi também em homenagem à Plantana, porque afinal era a festa dela. E aí, lá, depois de acordarem, depois disso tudo, eles voltaram a dormir, mas o Davi ficou acordado. E nessa conversa que ele teve com a Isabelle, com a Alegrete, e que depois as meninas se aproximaram, eu acho que foi a Alane e a Bia. Nessa conversa, o Davi disse que o Luigi assinou a carta de eliminação dele no dia do Sincerão, onde ele não se posicionou devidamente, onde ele basicamente ignorou o que estava acontecendo ali. Aí o Davi lembra que o jogo do Luigi foi muito influenciado pelo grupo e pelas pessoas com quem ele andava. E aí ele fala que muita gente ali dentro do BBB acabou saindo justamente por causa desse jogo. Aí ele lembrou que o Luigi foi uma dessas pessoas que saiu por causa dessa falta de posicionamento dele. Aí o Davi citou o Buda também, que o Buda é um jogador que está buscando as fragilidades das pessoas para justamente atacar. Aí ele dá um exemplo para Isabelle, que se ele saísse, iam ter pessoas que iam se aproximar dela apenas para que eles tivessem um votinho a mais e conseguissem formar uma maioria. E aí a conversa dos dois foi escalando, ele foi falando as percepções de jogo que ele tinha das pessoas que já foram eliminadas, quando o Matheus, a Bia e a Alane se aproximaram. E aí a Plantana, lá no quarto do líder, acionou um card para ver essa conversa, para ouvir o que eles estavam falando. A Plantana ouviu o Davi e o Matheus conversando com as meninas sobre a situação da Sabrina Sato, sobre o que elas fizeram ali dentro. E aí ela ouviu parte da conversa e ela mesma disse: não é possível que as meninas continuem colocando como uma desculpa o fato delas serem como elas são. Tanto que ela falou ali que as meninas não se enxergam, que isso não é possível que elas sejam tão tapadas. E ela disse que isso era uma loucura, e é mesmo uma loucura. A Bia sabe muito bem aonde ela errou, a Bia sabe muito bem que ela não podia ter tomado a atitude que ela tomou, mas ela foi lá e fez, né? Tanto que a Bia, depois, quando foi confrontada pelo Davi, ele lembrou que ele avisou ela que haveria uma punição para cima dela. Ele conta. Ele disse que realmente a atitude dela, desculpa, foi ela que disse isso, que ela não consegue se controlar. A Bia falou que às vezes ela vê os artistas que ela admira, que ela gosta entrando no BBB, e aí ela é tomada pela emoção, ela é tomada por aquele sentimento, que ela lembra, por exemplo, que a mãe dela gosta de tal pessoa, que ela admira tal pessoa. E aí ela diz que numa situação normal essas pessoas não dariam atenção para ela, mas lá dentro do BBB essas pessoas dão atenção para ela. E aí no caso da Sabrina, ela disse que ela lembrou que a mãe dela é muito fã da Sabrina. E aí foi que ela não se controlou de ver a Sabrina Sato ali. Aí o Davi perguntou para Bia qual foi a imagem que ela passou para Sabrina Sato quando ela a abraçou. Aí a Bia disse que não foi uma imagem legal. Aí o Davi aponta para ela: não foi isso que eu perguntei, eu quis saber que impressão você passou para o público, inclusive. E aí ele respondeu para ela: você passou uma impressão de descontrole, uma imagem de descontrole, e disse que ela deveria ter tido o autocontrole para entender que naquele momento não cabia aquela reação, que ela podia sim abraçar, que ela podia conversar com a moça, mas que ela não precisava agir da maneira que ela agiu. Aí a própria Bia entendeu que ela foi muito afobada, e o Davi seguiu dizendo para ela que quando ela ultrapassou o limite, elas acabaram se colocando em risco também. E o risco que ele se referiu é justamente o risco de uma desclassificação. Aí a Alane começou a também falar e dizer que não dá para elas continuarem justificando as coisas como sendo o jeitinho delas, porque realmente não tem como, é impossível isso.
O Davi disse que as meninas precisam se controlar um pouquinho, controlar as emoções quando elas veem os artistas, quando elas veem essas coisas acontecendo perto delas. E a Alane diz que realmente não tem como ela ficar colocando no jeitinho dela a justificativa, que não dá para fazer isso. Que elas também precisam assumir que elas estão erradas. E realmente não tem como a gente justificar tudo só porque é o meu jeitinho de ser. Não. Você faz as situações que você faz, você age errado do jeito que você age errado, porque você não se dá conta que está sendo errado. Você não se dá conta que você está sendo exagerado. Foi isso aí que pegou nessa situação que envolveu a Sabrina Sato. Não foi o fato das meninas terem abraçado a moça. Foi o fato delas terem reagido ali de uma maneira que não precisava ter reagido. Elas acabaram colocando em risco a si próprias, como também a própria Sabrina. Já pensou se a Sabrina tivesse batido a cabeça na quina da mesa na hora que as meninas caíram? Já pensou se isso tivesse sido mais grave? O que é que isso não ia levar? Tá na hora, inclusive, do Boninho começar a cumprir as ameaças que ele faz. Porque o Boninho falou naquela vez ali do Xande de Pilares que se a Bia ultrapassasse aquela linha de novo, ela seria eliminada do programa, ela seria expulsa, ela seria desclassificada. E aí, quando ela ultrapassou a linha de novo com a Sabrina Sato, o Boninho não fez nada. O Boninho simplesmente deixou passar. O Boninho simplesmente não caiu em cima. Quando era para cair em cima, quando era para fazer valer essa regra e botar a moça para fora do programa por reincidência dessas regras. Não é a primeira vez que a Bia faz isso, não vai ser a última vez que ela vai fazer isso. Ela pode prometer mundos e fundos que ela nunca mais vai fazer isso. Vocês sabem que ela vai continuar fazendo, vocês sabem que ela não vai se controlar. Na sexta-feira vai ter a festa da Ivete Sangalo. Vocês já sabem que a Bia não vai se controlar. Vocês já sabem que a Bia vai continuar partindo pra cima das pessoas, que ela vai continuar ali gritando, que ela vai continuar tentando ultrapassar essa linha. E fica essa impressão pra gente que a Globo tá passando pano nas atitudes da moça, única e exclusivamente por causa desse jeito dela de vendedora. Pode ser que eles sejam cobrados por isso. E foi isso que a Fernanda fez. Hoje, no raio-x dela, ela falou muito disso. A Fernanda, ela já tá ali meio que, não sei, talvez fechando até as portas dela para um possível trabalho na Globo. Mas ela também não tem como não falar do que ela tá vendo ali. Não tem como ela negar que há uma diferença de tratamento. Hoje, todo mundo tá na expectativa de que o Tadeu vai dar um esporro na Bia, como ele fez com a Lady naquela vez. Porque ontem, qual foi a reação que a gente viu no programa? Tadeu só fez isso aqui, ó. E seguiu adiante. Essa foi a declaração do Tadeu. Eu acho que tá na hora do próprio Tadeu falar, jogar na cara e dizer: Bia, você tá passando do limite. Bia, não pode se repetir. Se você fizer isso de novo, você vai ser expulsa, você vai ser desclassificada. Tá na hora de fazer valer essa regra. Tá na hora de agir como se deve agir e não agir de uma maneira conveniente. Esse, para mim, tá sendo um dos grandes problemas desse BBB. É por isso que a Fernanda, é por isso que a Pitel, é por isso que eu acho que a Giovana, a Lady, todas elas têm a mesma impressão de que a produção está privilegiando as fadas, de que a produção está fazendo o possível para as fadas se destacarem mais e elas acabarem não se destacando. Não tem como. Eu, se estivesse lá dentro, pensaria a mesma coisa. Não tem como eu pensar diferente disso, porque os sinais não estão sendo diferentes. Os sinais estão do mesmo jeito. Hoje tem a prova do líder, a gente vai acompanhar e a gente vai estar ao vivo aqui com vocês. Quem será que vai ser o novo líder, hein? Eles fizeram manutenção externa agora. Pode ser que não que a prova aconteça lá no gramado. Mais tarde a gente vai estar ao vivo para a gente comentar com vocês quem é que vai ser o novo líder do BBB 24. Será que dessa vez o Davi tem chance? Porque para mim seria interessante o Davi vencer uma prova do líder agora. Porque aí ele manda direto pro paredão uma Lady, manda direto pro paredão um Bila, que são duas pessoas que ainda
não foram e enfrentaram o julgamento público. Tá na hora de enfrentar. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.